Bom dia a todos os espectadores. Ontem a Polícia Militar foi acionada aqui na cidade de Goiânia, no Jardim Aeroporto, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Então, no início era simplesmente uma ocorrência de violência doméstica no qual não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Chegando no local, a equipe de radiopatrulha que primeiro presenciou, foi surpreendida já por um indivíduo com vestígios do crime cometido e confessando o crime cometido. Tratava-se de um homicídio de um senhor de aproximadamente 60 anos, no qual as circunstâncias exatas vão ser investigadas posteriormente. Mas já foi abordado no momento ali, foi conduzido para a Polícia Civil, para fazer o flagrante, e o Tenente Fernando, que acompanhou lá no local mesmo o desenrolar da ocorrência, pode dar maiores detalhes sobre os desdobramentos ali no local. Então, aí no local foi verificado que a cabeça estava na residência e o restante do corpo estava a uns 50 metros num ferro velho. Aí os locais foram isolados, o autor já estava contido e aí foram colhidos os depoimentos lá das testemunhas e tudo mais. Eu sou a Lorena Vieira, delegada de polícia aqui da comarca de Goiôerê. Bom, na data de ontem, conforme já foi mencionado, por volta de 2 horas, houve essa ocorrência que inicialmente começou como violência doméstica, na chegada da equipe da Polícia Militar. O autor não ofereceu resistência, ele estava ali nas redondezas, acatou ali as ordens dos policiais de largar a faca que ele estava ali. E quando ele estava sendo conduzido foi quando ele falou que ele havia matado um cara. E no momento da condução ele mesmo mostrou ali onde estava a cabeça e falou que realmente havia acontecido. E ele mesmo informou que o corpo da vítima estava no ferro velho ali do lado, Foi encaminhado pra gente, A gente constatou que a história ela começou da seguinte forma: ele tem uma discussão com a própria esposa na parte da manhã do dia de ontem, por volta de meio-dia. A esposa sai da residência junto com a filha e por volta de umas 14 horas a esposa retorna à casa com a criança e a mãe, sogra do suspeito. E aí lá elas entram na casa para fazer a retirada de alguns pertences, inclusive da criança, porque a esposa não estava mais disposta a ficar lá com ele. E é o momento que a própria sogra e a esposa vê que ele vai no vizinho e pega o machado. E até então elas não entendem muito bem o que estava acontecendo, mas tiveram medo ali, elas que acionaram a Polícia Militar. E aí, nesse momento, o carro da vítima, para ficar bem claro, a propriedade, a residência onde o suspeito estava morando é de propriedade da vítima e estava alugada para o suspeito. E assim, eles tinham se mudado para a residência um dia anterior aos fatos. O carro da vítima estava ali próximo à residência, mas a vítima estava no ferro velho, que é a 50 metros ali da residência. E aí a sogra e a esposa veem vislumbra ele quebrando o veículo da vítima, aparentemente sem nenhum motivo, Inicialmente ele quebra 2 banheiros externos da residência, ele vai, quebra o veículo da vítima e até onde a gente apurou, e vale ressaltar que o inquérito ainda não foi finalizado, porque ainda há algumas pendências ali, algumas oitivas a serem realizadas, a vítima sai do ferro velho e pergunta o que está acontecendo. Momento este que o suspeito se encaminha lá com o machado até onde está a vítima, e até onde a gente conseguiu apurar, ele teria dado uma machadada na vítima, ocorrendo ali a decapitação, e também havia alguns ferimentos de faca, que a gente ainda depende do laudo para descobrir se as facadas foram anteriores ou posteriores à morte.
A cabeça da vítima ficou cravada ali no machado, então ele retorna à residência com o machado e a cabeça da vítima. E ali no quintal da residência mesmo, ele enterra, ele coloca a cabeça e joga algumas terras por cima, né? E posteriormente ele veio, foi conduzido, a gente ouviu várias testemunhas ali que estavam presentes e afirmaram, as narrativas foram todas convergentes. E desde o início ele assumiu tudo que tinha feito, né? Ele assumiu aqui também no interrogatório formal, informalmente também ele assumiu. E quanto à motivação, ele não sabe muito bem explicar o que tinha acontecido ali, né? A gente até tentou analisar ali, averiguar se houve algum uso de entorpecente. Ele afirma que usou maconha ali pela manhã, mas uma quantidade baixa, que até o presente momento, pelas características ali, não acho que teria influenciado talvez um surto, algum problema psicológico, mas como eu disse, a motivação não ficou muito clara, né, por ser muito desproporcional. A vítima ter perguntado o que tinha acontecido com a gravidade do delito. Doutora, a frieza que ele praticou o crime está clara aí, mas no depoimento, como é que foi o depoimento dele? Ele estava também frio? Vale ressaltar que no interrogatório eu não me recordo se ele deixou isso claro, mas a todo momento ele conversava ali com a equipe, mesmo com falas desconexas. Em determinado momento ele afirma não estar arrependido. Ele demonstra ali que ele mesmo falou, comigo mesmo, informalmente, que ele não sentia nada pelo que tinha acontecido. Ele não tinha sentimento nenhum. A motivação ainda está sendo investigada. Não tem, mas já está claro também que não tem nada a ver com o aluguel da casa. Então, pelo que a gente apurou, não, né? A gente tem uma linha de investigação que eu acho, assim, que possivelmente vai ser descartada, que seria a vingança, mas a gente quer fechar ali todas as pontas, assim. Inicialmente, ele igual eu disse, ele tem umas falas desconexas. A esposa falou que não teve uma discussão para levar o que levou, né? Ele fala algumas coisas de que a vítima mexeria com algumas coisas pesadas. Quando questionado sobre o que seriam essas coisas pesadas, dá a entender que tem um aspecto meio religioso ali, não uma questão de tráfico, arma, essas coisas. Deu a entender que teve um aspecto religioso. Mas assim, não necessariamente envolvendo religião, mas assim, ele fala como se tivesse alguma coisa espiritual ali envolvida. A ficha criminal do autor? Então, pelo que a gente levantou, salvo engano, ele não tinha sido preso antes. Ele tem algumas ocorrências de violência doméstica. A vítima tinha passagens também, algum problema? A vítima tinha. Ela era suspeito vou considerar como suspeito porque não sei em que pé está o processo, mas ele era suspeito de um homicídio de 2017. E salvo engano, isso aí também não posso dar certeza, mas salvo engano tinha alguma coisa em São Paulo também, envolvimento de um homicídio também. Esses dois crimes dele não tem nada a ver com esse cidadão que cometeu esse ato. Então, foi levantada essa hipótese também, né, mas aparentemente, até o presente momento, pelo que a gente conseguiu ele colher, não tem relação até o presente momento. Mas como eu disse, o inquérito ainda não foi finalizado, ainda não foi uma linha de investigação completamente descartada. Eu acredito que não há relação, mas ainda tem alguns depoimentos para a gente analisar para confirmar se há ou não relação. Há informação, doutora, de que os dois se conheciam já ou não? Assim, de muito tempo? Não, pelo que ele fala, ele conheceu o locatário, o locador no negócio mesmo, de aluguel. Inclusive foi questionado se ele conhecia as vítimas, as possíveis vítimas dos homicídios envolvendo a vítima de ontem. E ele fala que não, ele afirma que não. Mais alguma pergunta? É isso.